E nós estamos começando mais uma edição do programa Ponto de Vista nesta quarta-feira pela TV Conecta. Você já está acostumado, está acompanhando o programa, está gostando. Eu tenho recebido nas ruas alguns elogios, o pessoal está gostando do programa, estou gostando dos entrevistados, das pessoas que participam aqui, dando sua opinião sobre todos os assuntos, em especial relacionados à cidade de Araras. Eu agradeço de coração e peço que você compartilhe aí esses nossos vídeos, né, esses nossos programas com mais pessoas, para que toda a sua família, todos os seus amigos tenham acesso à informação de qualidade aqui do Grupo Conecta, tá bom? Da Rede Mandic aí. E o programa é o oferecimento da Comercial Ararense. Comercial Ararense, tradicional de Araras, ferramentas e máquinas, tem manutenção, assistência técnica especializada, preços que você não vai encontrar em lugar algum. Eu garanto isso para você, tá? Eu sou cliente da Comercial Ararense, os meus pais eram clientes, meus avós também. É há mais de 50 anos a melhor opção em ferramentas e máquinas em Araras. Está com promoção imperdível, tá? É só você ir lá e conversar com os atendentes, com os balconistas ali, e você vai ver que aquela ferramenta que você precisa, aquela máquina que você precisa, você vai encontrar com um preço muito acessível, um preço incrível. Comercial Ararense com a gente aqui no programa Ponto de Vista. Um abraço a todos, hein? Você vai ser muito bem recebido. Tem um cafezinho lá no fundo, lá, que é uma delícia, tá? E você que tem diabetes, tá? E assim como eu vou lá e tem adoçante, tem bolachinha. Vai lá conhecer a Comercial Ararense. E hoje no programa, mais uma vez comigo, o doutor Hernani Cassiano, faz parte aí do Ponto de Vista desde o primeiro programa lá na rede social. Muito obrigado por ter aceito o convite novamente, tá? Eu que agradeço, né? Participar da vida de Araras é importante a gente estar envolvido nas questões sociais e sempre dando o nosso parecer, né? Que é importante essas coisas, né? E hoje eu quis fazer uma dobradinha. Hoje eu trouxe os Cassianos. Os Cassianos. Dr. William Cassiano também, que também fez parte, né, do projeto Ponto de Vista, começou com a gente no programa Ponto de Vista. Nem era Ponto de Vista, era outro nome, né? No outro estúdio, na rede social. Visconde. Isso, na Rua Visconde, sempre com a gente. E quando eu apresentei o projeto aqui, a volta, né, o retorno triunfal do Ponto de Vista daqui pela TV Conecta, ele aceitou na hora e está com a gente aqui também. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu fiz de propósito isso, trazer os Cassianos hoje, viu? Tenho certeza disso. Mas, Beto, é sempre uma honra, um prazer, né, participar do programa com você, com o Hernani, e falar, como o Hernani disse, participar aí dos assuntos da cidade. A gente vive e mora aqui. Tem muito assunto, hein? Tem muito assunto, e é legal. Ela está pegando fogo. Tá pegando fogo, literalmente. Só uma dúvida, eu nunca perguntei isso pra vocês. Eu acredito que tem o pessoal de casa, mas são parentes. Vocês são parentes? Tem algum grau de parentesco? Assim, Uma vez eu conversei com meu pai, eu acho que o pai dele, lá, subindo na hierarquia, lá na genealogia, eram primos, entendeu? Mas isso lá- lá pra cima. Então, como vai abrindo, Sim. então pode ser que eu seja um primo distante, mas a família seria assim, seria Seria da mesma geração ali. mesma origem. Mesma origem. Só que a gente sabe, né? Aqui é o Cassiano bom e aqui é o Cassiano mau. Ah, tá. Eu levo a fama. Ah, Fama, o Cassiano lá é polêmico, viu? Bom, começando esse primeiro bloco do programa Ponto de Vista desta quarta-feira. Segundo o Mutirão de Emprego, realiza mais de 800 entrevistas e já preencheu 43 vagas. Olha só quantas pessoas em Araras, quantas pessoas desempregadas. E eu acredito que nem 10% dos desempregados foram para esse mutirão de emprego. Mesmo esse número não representando a realidade do desemprego em Araras, é um número expressivo. 800 pessoas que procuraram mutirão desempregadas. E 43 vagas acabaram sendo preenchidas. É muita coisa, né? É muita coisa, Beto. Eu acho o seguinte, a gente pensando na questão matemática, você falou que 800 pessoas, que deve ser uma parte ínfima, e menos de 10% foi preenchida também. Sim. Se você pegar 800, foi 40 e tal. Mas a gente também deveria... falando em questão de números absolutos, a gente faz essa análise, mas a gente também tem que pensar
se as vagas não necessita de uma qualificação técnica maior também, né, Beto? Então a gente pensa isso daí, mas eu acho muito interessante. Eu acho que isso faz parte, que nem a gente fala na parte do direito, na parte de uma garantia constitucional ao trabalho, à dignidade humana, a gente entra nessas partes. Então isso é muito importante que o Estado esteja envolvido. Mas também a gente tem que ver do outro lado, não adianta também só ficar fazendo mutirão, a gente tem que ter também programas que fiquem durante o ano de qualificação e fique o ano inteiro trabalhando em prol da sociedade do desempregado. Doutor Hernani, doutor William. Beto, que nem o Hernani disse, a qualificação realmente, assim, que eu tenho conversado com muita gente, faz um diferencial. Principalmente nesses mutirões, quem chega lá com a qualificação maior, lógico, vai levar vantagem. E, assim, a gente mora numa cidade, Araras, rica nisso. A gente tem Senai, a gente tem aqui o Alberto Feres, né, que é do Instituto Paula Souza, temos a FATEC da Prefeitura, temos a Uniararas, temos a Mandic, temos a UNAR. Então, assim, cabe, né, ao pessoal procurar essa qualificação, faz muita diferença. A gente faz muita diferença na hora do mutirão, só que, assim, é legal, mas como o número ainda é muito pequeno, né? Seria legal se tivessem mais pessoas procurando, se tivessem mais vagas ofertadas, e realmente o pessoal precisa procurar essa qualificação técnica um pouco. No ponto de vista de vocês, o que falta para Araras para esse cenário melhorar? Que tipo de incentivo? Nos últimos anos, investimento? A gente não tem visto nenhuma empresa de médio ou grande porte vir para Araras. Assim. Se tivermos pequenas que, sim, que acabam não absorvendo a grosso modo não faz tanta diferença. Né? Mas, assim, tá faltando, assim, aquele atrativo de trazer empresas para cá, né, para que esse pessoal também consiga procurar uma vaga. A gente conversa também, nós somos da sociedade, a gente conversa com empresários, não só com os empregados, como assim, muitas vezes falta mesmo, muitas vezes tem a vaga e ele não preenche por falta de qualificação técnica. Isso é um ponto. Outro ponto é falta de investimento para trazer empresas. Eu conversei com um empresário, que ele tem uma empresa aqui, e ele foi abrir uma empresa em Extrema. E ele explicou para mim o porquê. Porque aqui, lá em Extrema, o ISS é menor. E lá o Parque Industrial da Extrema, a cidade tem poucos mil habitantes, mas o Parque Industrial é grande e sobra empregos. Então, isso daí, trazer incentivo fiscal, trazer as empresas para cá e qualificação. Aí se torna um polo industrial. Então, precisa a atuação da poder público, tanto na parte de qualificação, e tem aqui essas escolas que ele falou, conscientização da população que precisa fazer isso, mas também tem que mostrar para o empresariado que aqui em Araras a gente tem mão de obra qualificada. Sabe o que eu tenho percebido muito, e andando pelas ruas, conversando também com empresários e acompanhando publicações em grupos de emprego, a falta de incentivo, não sei se é a visão de vocês também, né? Pode ser que a visão de vocês seja bem diferente. A questão da qualificação profissional é muito importante, mas o jovem aprendiz tem pouca oportunidade. Quando você vai em busca de emprego, a primeira coisa que se pergunta, você tem experiência? Não tem experiência. E o programa Jovem Aprendiz, eu tenho visto, é muito pouco difundido aqui na cidade de Araras. E isso também acaba contribuindo para o desemprego. E acaba contribuindo muito para o desemprego, porque o que tem de jovem que precisa trabalhar, quer trabalhar e não tem oportunidade. Tem o lado do empresário também, eles têm que abrir oportunidade, entendeu? Só que aí muitas vezes ele pega o empregado e fala, precisa ter experiência. A gente está falando de qualificação técnica, não experiência. Porque se você quer dar uma pessoa com experiência, se você não abrir oportunidade, ela não vai ter experiência. Não. Então, o garçom. Como é que você vai pedir experiência para um garçom se ele nunca trabalhou? Por exemplo, o garçom, você está pegando um garçom, o Rotary Araras, que eu faço parte, a gente tem um curso de garçom. Mas quem faz a própria formatura deles é nós, eles fazem lá. Mas a gente oferece. Mas é isso, quem ofereceu a experiência foi o clube social.
E isso daí deveria ter o quê? O empresário também, eu vou pegar Incentivando a experiência. a experiência. Gerar a situação para que ele tenha a experiência. Senão não consegue, né, William? Sim, é difícil, que nem você falou do programa do Jovem Aprendiz, né? Eu já conversei com alguns comerciantes aí, que assim, a dificuldade deles, que assim, às vezes nem sempre o programa é muito atrativo. O custo para ele fazer a contratação é praticamente de um funcionário comum. Então ele prefere pegar o funcionário com qualificação, com experiência, Do que contratar um jovem para ter que ensinar, né? Porque ele não vê muita vantagem financeiramente. Sim. Então isso não atrai o empresário. Então dificulta a contratação do pessoal mais novo. Então aí, meninada mais nova, não consegue entrar, não consegue a experiência. E onde vai parar tudo isso? Não, Se todo mundo tiver esse pensamento, você concorda comigo? Se todo mundo tiver esse É pensamento... uma bola de neve. Eu, quando eu tinha transportadora, eu cheguei a pegar motoristas com carta aí recém-tirada e ensinei, né, eu até prefiro porque você não pega o funcionário com vício. Você acaba ensinando do seu jeito. Eu prefiro. Claro, tem um custo maior porque tem que ter paciência, mas você molda do seu jeito. Se torna um excelente profissional porque ele vai ter a sua cara, a sua característica, a sua operação. Ele vai fazer da forma que você ensinar. Mas se não tiver oportunidade, fica difícil. O empresário tem que abrir a porta. A gente também, muitas vezes a gente pegava, quando eu tinha uma empresa, a gente pegava o funcionário, era funcionário, a gente preferia que não conhecesse a técnica. Para a gente ensinar a técnica, a gente queria. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Só que o resultado final é melhor. Só que é o seguinte, o mais trabalho é o atual. Sim. Que a médio e a longo prazo, para você é melhor. O resultado é fantástico. O resultado é fantástico. Bom, a gente vai encerrando aqui esse segundo bloco, né? No próximo bloco, segundo bloco, a gente vai falar sobre plano de saúde da Prefeitura Municipal. Foi uma semana carregada de informação, de crítica, de elogio, fez um misto de tudo um pouco. Eu quero saber o ponto de vista de vocês sobre a assinatura deste novo contrato que a Prefeitura firmou com uma empresa Luminar Saúde. Mas é daqui a pouco, no próximo bloco. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Conexão com o futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o futuro. Porque empreender é construir. E nós estamos de volta aqui com o programa Ponto de Vista. No primeiro bloco, nós falamos aí sobre a questão do desemprego em Araras, o mutirão de emprego, 800 pessoas, mais de 40 foram contratadas, Jovem Previs, a falta de oportunidade que os jovens estão enfrentando, né, aqui em Araras. E se não tem oportunidade, o desemprego vai só aumentar, porque a geração está chegando, dos adolescentes está chegando, o pessoal está tentando vagas e não está conseguindo, enfim. E o pessoal que está comigo aqui, o Dr. Hernani Cassiano, o Dr. William Cassiano, eles deram suas opiniões sobre este assunto. Você que está precisando daquela ferramenta de confiança para uma obra especial, preste atenção nesse recado, hein? A Comercial Ararense é referência em Araras há mais de 50 anos, oferecendo o melhor em ferramentas, máquinas e equipamentos com qualidade, variedade e confiança. Seja para uso profissional ou doméstico, lá você encontra o que precisa e com garantia e assistência técnica autorizada. E tem a facilidade no Pix,
né, o pagamento no Pix, até 10 vezes no boleto e 12 vezes no cartão. E ainda, hein, tem entregas gratuitas para a região, é isso mesmo. Passe na Rua Vicente de Carvalho, número 15, no Jardim Belvedere. Comercial Ararense, há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. E agora, um assunto muito polêmico, balançou toda a cidade de Araras, opiniões divergentes, isso faz parte da democracia, né? Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. A grande maioria, ao meu ver, no entendimento que me passaram, gostaram. Por quê? Eu vou só ler um trecho aqui. A prefeitura ampliou a rede credenciada para atender os servidores de Araras. Como que ela fez isso? Ela firmou um convênio com a Luminar Saúde, que foi assinado na manhã de quinta-feira, dia 19, oferecendo atendimentos pelo São Luís Saúde, que volta agora no cenário, né? E também pela Unimed Araras, através do credenciamento feito com a Unimed Nacional. O plano familiar será mantido e não haverá cobrança de coparticipação, que era uma dúvida dos funcionários públicos. Muitas pessoas que acabaram não entendendo esse convênio, acabaram criticando e depois acabaram voltando atrás da crítica e viram que realmente tem algo de bom. Não dá para falar muita coisa, porque eles não começaram a operação ainda. Os problemas podem surgir e, claro, tem a fase de ajuste, né? A empresa está bem intencionada. Eu participei da assinatura do convênio, conversei com um dos representantes da Luminar e a intenção deles é excelente, tá? E a população, aliás, a população não, os servidores públicos estava clamando pela volta do convênio São Luís Saúde, que ficou há mais de 30 anos, se eu não me engano, atendendo os servidores de Araras. Dr. William Cassiano, qual o seu ponto de vista? Você também acompanhou o Dr. William, tanto o Dr. Hernani, estão sempre antenados com os acontecimentos de Araras, né? E são advogados, estão sempre sendo procurados por servidores, por pessoas e que reclamam, claro, de falta de atendimento em diversas áreas. Neste caso específico, qual o seu ponto de vista sobre esse convênio, Dr. William? Vamos lá, Beto. A expectativa dos servidores é enorme, né? Conversei com diversos, tenho muitos servidores que são clientes do escritório. Então, assim, a expectativa deles é enorme. Na verdade, assim, é um sonho para eles hoje, nas condições que estão, né? É um sonho para eles que o convênio volte a ser atendido pelo São Luís, que de fato, salvo me engano, já era atendido desde 92, quando a prefeitura começou a fornecer esse convênio médico. Ficou interrompido agora, nesse tempo, que foi muito ruim o atendimento o emergencial aí do convênio. Então, assim, eles estão rezando para que dê certo, né? A expectativa da Luminar na empresa vem vindo, é nova. Mas falou, a gente não conhece ainda, não conhece o trabalho. Esperamos que forneça para os servidores um bom trabalho. Eu tenho irmão e irmã na prefeitura de Araras. São servidores municipais. São servidores municipais. Você também eu já foi, fui, né? Servidor municipal 7 anos antes de advogar. Tinha o convênio do São Luís, inclusive fiz cirurgias, tudo pelo São Luís, sempre muito pelo bem. Convênio da pelo prefeitura. Convênio, sempre muito bem atendido. Não tenho que falar do Hospital São Luís. A minha mãe faleceu há 1 ano no Hospital São Luís, né? Depois de um tempo internado, também o atendimento foi muito bom. Então, assim, os funcionários, a população de Araras, em geral, adora o São Luís. Sim. Né? Você tirar o São Luís hoje da cidade, vai criar o caos. Então, assim, os servidores estão amando a proposta. Vamos ver se realmente vai ser cumprida. E agora, com o atendimento também vai ser feito na Unimed, nossa, o servidor está pulando de alegria, né? Na expectativa, vamos ver se realmente se concretiza. Mas... É porque eles estão vindo de uma experiência não muito agradável. O pessoal tentou. Péssimo, né? A Salus Med tentou, colocou a equipe, mas assim, já começou pela porta de trás. Não quero entrar nem nesse mérito da questão, mas numa emergencial, sem estrutura, quem pagou o preço foram os servidores. Quem menos deveria pagar o preço foi quem mais pagou o preço, o Dr. Hernani. Vamos colocar assim, né? Que quando a gente tem...
quando a gente está doente, o que a gente quer é o acolhimento mais perto da nossa cidade. O que a gente está pensando é o quê? Eu vou fazer o tratamento num lugar mais perto, porque fazer hemodiálise, fazer o tratamento de câncer é desgastante. Tem uma prima minha que é falecida, mas ela ficava de 3, 4 horas lá fazendo a hemodiálise e era desgastante, certo? Veio a outra que não tinha estrutura aqui e começou a mandar. Nós não estamos falando dos lugares que eles mandaram. Podia ser o Albert Einstein. O problema é a viagem. É a viagem. O desgaste. Desgaste. Então, é o quê? A intenção era boa. Boa. Oferecer um serviço de qualidade. Sim. Né? Tanto é que as clínicas que as pessoas iam são clínicas credenciadas, inclusive, na rede pública. São clínicas excelentes. Só que a distância, o que pesou foi a distância. A distância. Então, por exemplo, a pessoa vai... Já vi pacientes, meu pai fez tratamento de câncer, eu vi ele vinha acabado. Entendeu? Então, além disso, ainda tem que voltar na cidade e tal. Agora, em relação ao novo convênio, o sistema de autogestão, eu vejo que já não é uma coisa nova. É uma coisa já existente. E já tem várias áreas, né? Não é uma novidade. Eu peguei uma ação assim contra uma operadora de plano, que é justamente a Cabesp, que é a autogestão da Caixa dos funcionários do Estado de São Paulo, entendeu? Que era do Banespa, se não me engano. E é uma autogestão. Eles têm o dinheiro e vão pagando as consultas. Vai ser para o usuário, se for assim, vai ser ótimo. Por quê? Eu vejo aqui que a gente estava conversando com o Dr. William o seguinte: qual vai ser a vantagem? A vantagem é que a gente não vai ter mais vão ter 2 locais de atendimento. E a autogestão, ele pode contratar terceiros locais. Por exemplo, se você tem um plano de saúde do São Luís, saúde, você é São Luís. Você tem a da Unimed, é da Unimed. Agora, nesse sistema daí, eu já tenho o São Luís, já tenho a Unimed e posso ter um terceiro. Inclusive, eu não posso adiantar nada aqui, porque senão eu vou dar um furo e ainda de uma coisa que não aconteceu. Quase. Eu estou para comentar na aqui. quarta-feira, vocês fiquem quietos aí, tá? Na próxima quarta-feira, eu vou participar de uma reunião muito importante, tá? E o pessoal da Luminar vem para Araras para fazer outros credenciamentos. Então, a rede de atendimento, pelo menos essa é a intenção boa do grupo Luminar, é ampliar. Já chegaram com dois credenciamentos aí. Excelentes, né? E a intenção deles é ampliar pelo menos mais um credenciamento para que a rede comporte, porque são mais de 4 mil servidores. A Unimed já falou, já no começo, inclusive emitiu uma nota que ela não tem condições de comportar todos. Tá, por isso que tem essa divisão. São Luís Saúde, que vai ser atendido pelo Hospital São Luís, e a Unimed. A Unimed. E vai ter mais um credenciamento também. A Unimed, eu já fui conveniado da Unimed, e a Unimed, desde quando fizeram o hospital, a gente já sabia que não tinha. Muitas vezes acontecia o quê? Eu fui visitar internados da Unimed no São Luís. A Unimed alugava leitos. Exato, a Unimed aluga leitos do São Luís. Ela não tem espaço físico para demanda. O São Luís é o coração de Araras. E vai ter mais esse outro credenciamento que a gente vai tá divulgando. Então, assim, a intenção é melhorar muito. Eu acredito que os servidores que já sofreram esses 6 meses com a emergencial e teve problemas sérios, problemas graves, está um pouco mais tranquilo. O grande problema de Araras é o seguinte: isso jamais poderia acontecer. É a política suja por trás de tudo. Ah, mas eu não acho legal porque é fulano que trouxe. É ciclano que trouxe. Aí sempre a oposição fica querendo praticar o terrorismo para uma coisa que nem aconteceu, para ficar botando... Deixa acontecer. E se der pau no sistema, eu tô aqui para divulgar. Beto, não vou apalpar ninguém. E outra coisa, né, Beto? A gente está falando da Unimed Nacional. Eu entendo que se for realmente um pacto, um credenciamento Unimed Nacional, a rede de atendimento para os funcionários aqui da cidade de Araras vai ampliar. Porque muitas vezes você não tem um especialista aqui na cidade de Araras, nem na Unimed. Nacional, você vai conseguir isso daí para lá. Então, para nós aqui, e o atendimento emergencial vai ser aqui. Vai ser na Unimed,
vai ser no São Luís. E no outro credenciamento. No outro credenciamento aí o Beto que dá o furo dele aí, ele que faça o negócio dele. Eu tô falando que é você, não sou eu. A culpa é dele, hein? Tá, mas eu vejo com bons olhos. Bons olhos. Entendeu? O que a gente vai ter que ficar em cima, o que o governo vai ter que ficar em cima, é realmente na gestão. Isso não é uma novidade no Brasil, existe autogestão de várias empresas, mas... Nesse caso específico, eu não fico muito claro para mim. A prefeitura, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre a gestão. Não. Como funciona? Pelo que eu vi daquela empresa lá, o governo dá o dinheiro e ele autogera o dinheiro contratando os serviços, pelo que eu entendi. Agora eu preciso analisar melhor o contrato da Luminar. Mas é o seguinte, o dinheiro que eu passaria para aquela plano de saúde vai ser passado, vai ficar aqui na mão dessa gestão e eles vão ficar contratando serviços. Eles vão, agora vou fazer esse sistema de imagem em Leme. Você vai lá fazer sistema de imagem em Leme. Então, qual que é a vantagem deles? Eles vão conseguir fazer o quê? Cotação de preço. Então, aqui está melhor. Mas eu estou arranjando um lugar melhor. Então, eles vão ficar. Eu não vou ficar atrelado a um serviço só. Eu vou ter uma gama de serviços a ser oferecidos. Isso é a minha visão. Nesse caso, então, o serviço poderia ter ficado com a prefeitura, mas a prefeitura não tem capacidade de fazer uma autogestão, isso, né? Como sempre, o setor público, se ficar com isso para gerir, aí vai dar problema. Não, aí vai travar o sistema. Né? Exatamente. Até porque... Até para marcar um exame demora. O convênio é a principal pauta dos funcionários que agora essa semana se reúnem para definir a greve. Então, assim... por enquanto, o convênio agora parece que saiu da pauta porque foi acertado a Luminar e a expectativa é muito grande. Sim, agora... Quer dizer, saiu fora da pauta de negociações. Né, da pauta porque viu que resolveu, né? Aparentemente resolveu, né? O primeiro passo foi dado. Foi dado. Agora, o que acontece? Tem que colocar na lupa essa luminária aí para ver, fazer funcionar. Bom, final deste segundo bloco e da participação de vocês, a gente vai para o terceiro bloco daqui a pouco, tem entrevista com um médico, pesquisador. Eu quero agradecer ao Dr. Hernani Cassiano, Dr. William Cassiano, pela presença aqui no programa Ponto de Vista. Beto, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, é uma honra, um prazer em participar com o Beto, sempre foi, né? E agora, aqui na TV Conecta, é o show do Ponto de Vista do Beto Ribeiro. É sempre bom estar participando da vida de Araras, né? A gente só fica assustado, né? Que semana passada o Beto Ribeiro era baixinho, bem magrinho. Hoje o Beto Ribeiro é alto. Mas vamos seguindo aí na nossa caminhada, né, Beto? Então, muito obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. E daqui a pouco, no terceiro bloco aqui do programa, a gente vai trazer uma entrevista muito importante, falar sobre prevenção, aliás, sobre o Alzheimer, né? É o Fevereiro Roxo. Fique ligado. Você que está precisando daquela ferramenta de confiança para uma obra especial, preste atenção nesse recado, hein? A Comercial Ararense é referência em Araras há mais de 50 anos, oferecendo o melhor em ferramentas, máquinas e equipamentos com qualidade, variedade e confiança. Seja para uso profissional ou doméstico, lá você encontra o que precisa e com garantia e assistência técnica autorizada. E tem a facilidade no Pix, né, o pagamento no Pix, até 10 vezes no boleto e 12 vezes no cartão. E ainda, hein, tem entregas gratuitas para a região, é isso mesmo. Passe na Rua Vicente de Carvalho, número 15, no Jardim Belvedere. Comercial Ararense, há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize.
Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. E nesta reta final do programa Ponto de Vista, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Conecta Dr. Gustavo Alves Andrade dos Santos. Estamos no mês de conscientização do Alzheimer, né? E ele tem muita coisa boa para falar para você. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço, sempre muito bom poder compartilhar e trazer informações que sejam importantes para as pessoas, né? Aliás, o senhor é especialista, né, doutor, em métodos inovadores para diagnóstico precoce da doença Alzheimer. E esse mês aqui é um mês de conscientização, muita gente desconhece ainda como identificar os tratamentos e tem avançado muito. Inclusive, o senhor está à frente de um trabalho muito importante com reconhecimento nacional, né? Perfeitamente. O mês de fevereiro é o mês de conscientização da doença de Alzheimer. Lembrar que a doença de Alzheimer é uma demência, ela faz parte de um grupo que inclui quase 150 tipos de demência, então sempre é importante lembrar que quem tem Alzheimer tem demência, mas nem todo mundo que tem demência vai ter Alzheimer. E nos últimos 20 anos, aproximadamente, a gente conseguiu identificar várias questões associadas a como que a doença se manifesta, como ela começa, o tratamento, o diagnóstico, e isso tem sido muito positivo, porque até pouco tempo atrás, o fato do indivíduo ter Alzheimer significava praticamente não ter nenhuma esperança, seja na certeza do diagnóstico, ou seja até de passar a usar os medicamentos o mais precocemente possível. E o trabalho que a gente desenvolveu, então, já há alguns anos, e que agora está se consolidando, é a identificação da doença por meio de exames feitos na saliva. Estamos agora numa fase final de validação para, quem sabe, dentro de pouco tempo, a gente conseguir colocar esse produto no mercado. Doutor, agora como é que surgiu a ideia de fazer esse exame através da saliva? Foi quando, paralelo à minha atividade profissional, como docente e trabalhando em hospitais, eu segui aquilo que a gente chama de carreira acadêmica, e quando no doutorado tivemos essa ideia de olhar a saliva. Isso foi lá por volta de 2012, 2013. Saliva que até então era considerada como um fluido praticamente descartável, né? Sem nenhuma utilidade, resto de metabolismo, e de lá para cá você tem saliva para identificar Covid, AIDS, hepatite, câncer de mama, proteômica e mesmo a doença de Alzheimer. Então a gente pensou, fizemos alguns ensaios iniciais, depois mais outros 2. O último foi feito lá no meu pós-doutorado na medicina na USP, em Ribeirão Preto, onde a gente pegou pessoas mais jovens, pessoas idosas e pessoas com Alzheimer e conseguiu encontrar então algumas substâncias que dão indícios de que sim, a saliva pode ser usada como diagnóstico. E o doutor tem, assim, muita autoridade para falar, porque o senhor tem aí passagens pela Unicamp, USP, está no Grupo São Leopoldo Mandic, Medicina da USP em Ribeirão Preto, fez a faculdade, né? Tem, assim, um currículo vasto, né, dentro da área da saúde. Tem conhecimento, né, doutor? Hoje estou já há alguns anos na medicina na Mandic, aqui em Araras, que é muito importante também para a minha carreira, uma faculdade de medicina como a Mandic. E nesse período de estudos a gente conseguiu se aperfeiçoar. Hoje eu faço parte também de grupos fora do Brasil que investigam, a gente chama de biomarcadores, né? São essas substâncias que você encontra no sangue, ou na saliva, ou no líquor, enfim. E esses grupos, então, têm feito trabalhos bem interessantes, como eu disse lá no começo, e que pode, quem sabe, dentro de algum tempo, trazer resultados importantes para identificar o Alzheimer. E lá na Unicamp eu estou como pesquisador assistente. Lá na Unicamp eu tenho trabalhado agora com extratos de frutas vermelhas, principalmente a jabuticaba, para a prevenção do que a gente chama de fase pré-demência, né, que é o declínio cognitivo leve. O Alzheimer não tem cura, ele tem controle, é isso? O Alzheimer não tem cura, tem tratamento. É uma doença que, quando ela passa a se manifestar,
ela já vem de aproximadamente 15 ou 20 anos, que aquelas proteínas que mataram os neurônios, elas já começaram a se formar. Então, o objetivo hoje da ciência é identificar a doença quando ela ainda não apresentou os primeiros sintomas, para que você possa combater. Mas os tratamentos que existem hoje, eles trazem resultados interessantes. Eles não conseguem frear o avanço da doença, mas eles conseguem fazer com que a pessoa tenha mais qualidade de vida, de que o avanço da doença seja um pouco mais devagar, ou ela consegue, digamos que, frear um pouco, né? Assim, não totalmente. Então, isso proporciona melhor condição de vida, melhor dignidade para uma pessoa, porque só quem já teve alguém com Alzheimer na família sabe quanto isso afeta a dignidade do próprio indivíduo e as pessoas que vivem ao redor dele. A minha mãe, doutor, ela tem demência e Alzheimer. A gente está fazendo tratamento, só que tanto eu quanto a minha irmã não conseguimos identificar no início. Quando nós percebemos, né, que ela poderia ter Alzheimer, já estava num estágio muito avançado, e geralmente é isso que acontece, né? Esse é um problema, Roberto, muito importante, porque nós temos hoje no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, nós temos aproximadamente 1.200.000 pessoas com Alzheimer. E muitas, já se falou que até quase que a metade não sabem que tem a doença, porque às vezes é feito esse diagnóstico errôneo de demência senil, como se dissesse assim, a pessoa está idosa, está velha, né, velha entre aspas, então ela tem uma demência, mas qual demência? E aí quando você consegue identificar, às vezes já é um pouco mais tarde, porque o Alzheimer, como eu disse, ele depois que começa a se manifestar, ele vai ter uma fase leve, uma moderada e a avançada, que já é a pessoa... Eu me recordo que a gente falava em casa, Calma, etc. a mãe esqueceu alguma coisa, esquecia fogão ligado, alguma coisa, esquecia de colocar uma roupa para lavar, deixava a máquina ligada. Ah, é coisa da idade, é coisa da idade. Isso aí chama declínio cognitivo leve. É quando a pessoa tem lapsos de memória. E uma coisa importante... Isso já é o início, já está apontando que o Alzheimer está chegando. Que a fase 1 vai começar. A fase 1 já está começando. Fase 1, vamos dizer, fase 1, 2 e 3. Agora, muitas pessoas acham que o primeiro sintoma tem que ser necessariamente a perda de memória. E não é. Muitas vezes a pessoa começa com perda auditiva. Dificuldade de reconhecer pessoas e objetos. Então, nem sempre é a perda. Quanto mais intelectualidade, aliás, a pessoa tem, ela vai criando blindagem contra a perda de memória. Doutor, e o que são biomarcadores salivares e por que eles podem revolucionar a medicina nesse diagnóstico? Porque é um assunto recente, né? Pouco divulgado. Salivares, sim. Biomarcadores são marcadores biológicos, são substâncias que a gente tem no sangue, ou tem no líquor, ou tem na própria saliva. Por exemplo, você tem lá um marcador, uma enzima que identifique um estado fisiológico, ou você tem um marcador que é uma proteína que diga que porque você tem aquela proteína, você tem uma doença. Então, a doença de Alzheimer tem marcadores, tem substâncias que começam a aparecer no sangue da pessoa, que se acumulam no cérebro e pelo sangue elas vão circular e vão dizer que a doença pode estar começando ou já está no estágio XYZ. E biomarcadores salivares, porque essas substâncias elas acabam sendo expressas também na saliva. Elas são secretadas através de glândulas salivares e elas são identificadas na própria saliva, assim como no sangue, assim como no líquor. Mas na saliva, a grande vantagem é de você obter facilmente. O exame de saliva é fácil, é barato, a pessoa não vai tomar nenhuma picada, não tem dor. Então essa é a grande vantagem dos biomarcadores salivares. A alimentação, doutor, ela é importante para a recuperação ou até mesmo a má alimentação pode influenciar na condição do Alzheimer do paciente? Sem dúvida. Eu tive recentemente num encontro, acho que foi 2022 ou 2023, da Alzheimer Association, foi lá nos Estados Unidos, a gente discutiu essa questão dos fatores de risco. Então, por exemplo, a alimentação não saudável, que é o excesso de açúcar, refrigerante, alimentos ultraprocessados. Não quer dizer que a pessoa não possa de vez em quando ir naquela lanchonete famosa e comer aquele lanche maravilhoso, mas isso não pode se tornar um hábito. Refrigerante, como eu já disse, a questão de alimentos que promovam o aumento da pressão arterial, a questão da obesidade. Quer dizer, tem vários elementos que estão associados a uma má alimentação, que não que a pessoa vai ter a doença por causa disso, mas esses fatores eles favorecem, tornam a pessoa mais suscetível a ter a doença de Alzheimer, fatores alimentares. O Brasil, doutor, tem avançado
no sentido de estudos, pesquisas para a prevenção do Alzheimer? O Brasil tem excelentes pesquisadores aqui no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, assim, poderia destacar vários aqui, que atuam tanto na questão do diagnóstico, nessa coisa de identificação. O pessoal tem trabalhado mais com sangue. Eu sou um dos únicos da América Latina, até pouco tempo atrás. Não posso dizer que talvez seja o único hoje, mas assim, que trabalha com saliva. Mas tem outros profissionais que trabalham com linhas de tratamento, desenvolvimento de novas terapêuticas, enfim. Mas o Brasil tem, sim, grandes profissionais que atuam, né, nessa pesquisa. A gente falou do Alzheimer, né, prevenção do Alzheimer, só que esse mês não é voltado só para o Alzheimer, né, doutor? Tem outras doenças aí, né? O Fevereiro Roxo, que é aquela questão de você colocar os meses do ano e associar uma cor para lembrar as pessoas como É simbólico, né? A prevenção é o ano todo, mas Exatamente. precisa de uma data para realmente lembrar as pessoas. O Setembro Amarelo, a depressão. Então eu vou lembrar da depressão só em setembro. Então o Alzheimer, o Fevereiro Roxo é Alzheimer, fibromialgia e o lúpus eritematoso, né? São doenças, também doenças crônicas, e que, se você me permite falar rapidamente, elas têm uma raiz muito semelhante entre todas elas, porque elas nascem de um processo inflamatório. Nosso corpo inflama, não é inflama exatamente de ficar inchado, mas é um processo processo inflamatório, cascata inflamatória, substâncias que são liberadas no sangue e que podem ser a raiz para essas três doenças, o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer. E essas duas doenças também não têm cura. Elas têm um trabalho para diminuir a dor, no caso da fibromialgia, né? Sim, o lúpus tem tratamentos bastante eficazes, né? São doenças crônicas. A fibromialgia é uma grande incógnita, né? O que provoca a fibromialgia? Muitos estudos têm sido elaborados, porque é uma espécie de dor crônica, né? E o fator etiológico sofre demais, né? sofre demais. Não tem vida social, não consegue trabalhar, enfim, é uma doença que tira totalmente o estado de espírito da pessoa. E aí você disse bem, porque aí afeta a saúde mental. A fibromialgia, ela começa a trazer sintomas depressivos, a pessoa fica embotada, e outra coisa, vai tomar muito remédio para dor, e os remédios para dor, eles trazem efeitos colaterais, vão mexer com parte renal, quer dizer, realmente não é simples, mas tem surgido medicamentos aí muito recentes, 2024 para cá, que tem trazido alguma melhora para essas duas doenças, principalmente para a fibromialgia. As pessoas acabam sofrendo demais e precisa de pessoas iguais a você, né? Estudiosos, pesquisadores, para conseguirem chegar aí numa medicação que alivie 100%, acho que não vai conseguir nunca, né, doutor? Mas que alivie bastante, né? Eu acho que tem doenças, Roberto, que se você buscar pela própria cronologia, né? Até 30 anos atrás, você nem imaginava que teriam cura, que teriam tratamento. Tá aí o câncer. Hoje você tem vários tipos de câncer que são plenamente tratáveis e tem cura. Você deve lembrar, ou você é mais jovem, né? Lá nos anos 70, nos 80, alguém que tinha câncer, já era. Não, já está morto. Já está morto. Exatamente. Hoje em dia você tem uma esperança. Tem muitas curas, né? Relatos de muitas pessoas que foram curadas. Então a ciência, a própria AIDS, né? Então, assim, a ciência ela avança muito, mas ela precisa de pesquisadores, ela precisa de investimento público, investimento privado. As ideias, às vezes, elas nascem de coisas muito abstratas e absurdas, mas depois elas se transformam em soluções, né? Como a gente tem na medicina, às vezes até não assim propositadamente, né? Mas basicamente é isso, a gente tem que investir sempre na ciência. Dr. Gustavo Alves Andrade dos Santos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista. É a primeira de muitas participações aqui no programa, tá bom? Eu agradeço, Beto Ribeiro, e espero voltar novamente. Muito obrigado. Aí encerramos aqui o programa Ponto de Vista com essa participação incrível. Acredito que você que está em casa, nos assistindo ou pelas redes sociais, acabou conseguindo aí ter um conhecimento muito prático, né? Principalmente aí da prevenção do Alzheimer. Programa Ponto de Vista, um oferecimento da Comercial Ararense, volta na próxima quarta-feira. Eu estou aqui te esperando. Forte abraço.